Olá, galera, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero falar sobre um tema específico e muito importante e cada vez mais necessário de ser abordado, que é a questão da violência contra a mulher. E eu tô falando aqui, gravando esse vídeo no Dia Internacional da Mulher, que é um dia importante para a gente pensar sobre direitos conquistados, melhorias, atrasos, questões que estão ainda muito na teoria e não na prática, sem reflexo prático, né? Mas que é extremamente necessário que já exista uma teoria. E esse tema específico é um tema que eu acho muito importante a gente sempre pensar, porque é, independente das nomenclaturas, independente do nome criado para a questão em si, essa questão da mulher, historicamente, né, ter sido considerado como uma coisa ou algo inferior no que se refere à sua dignidade como ser humano, no que se refere ao fato de ser um ser humano, é, apresenta até hoje até hoje a gente sente os resquícios desse tipo de aprendizado e dessa ideia de que fragilidade no sentido físico é algo menor, né? Então, essa questão que a gente observa muito em muitos relacionamentos afetivos, de que para alguns homens as mulheres servem apenas para satisfação sexual como um objeto em si, né? E que devem a eles obediência, enfim, umas questões equivocadas em relação ao fato de sermos todos humanos e que dentro do fato de sermos humanos temos que ter dignidade e ser tratados de forma digna. Tudo isso reflete no que a gente vê hoje. Incrível isso, mas a gente está em 2021 e a gente ainda tem muitos casos de violência contra a mulher que sempre ocorreram, mas que antigamente eram vistos como comuns, no sentido de, bom, é assim mesmo, é assim que tem que ser, tudo bem, a mulher sofre, mas essa é a vida que ela tem que ter, né? Então, isso era escondido. As próprias mulheres de épocas atrás, algumas, imaginavam que a vida da mulher só tinha sentido se ela casasse, procriasse, né? E uma vez que ela fizesse isso, ela teria que fazer de tudo, e esse de tudo incluiria não se posicionar e também as condições próprias que não eram dadas em casos de desrespeito em relações afetivas, né? Então, o que eu queria colocar aqui é o seguinte: e isso serve para relações afetivas, isso serve para qualquer tipo de relação entre os humanos. Não existe, sim, não faz sentido, não existe relacionamento, ou seja, não deveria existir relacionamento onde uma das partes desrespeita a outra. A ausência de respeito, e aí é respeito que eu digo, é num sentido amplo, é você respeitar a maneira como o outro é você não querer que ele seja diferente, não querer controlá-lo como um objeto, respeitar as suas idiosincrasias, né? Respeitar mesmo cada natureza em si. Se isso não existir em uma relação, e isso pode ser uma relação de qualquer natureza, a relação por si só não faz sentido. Por quê? Nós não estamos aqui para nos maltratarmos, né? Apesar de muitas pessoas não refletirem sobre isso, pensar sobre o sentido da vida, pensar sobre por que a gente se relaciona, é fundamental para a gente entender, ou pelo menos
trilhar um caminho para a compreensão do que a gente está fazendo aqui. Se a gente observar, tudo que a gente tem aqui só faz sentido, só tem sentido porque a gente vive em grupo. Só tem sentido porque existe o outro, né, para fazer com que toda essa trama, né, de condições de vida tenha um significado. Porque imagina só, se a gente vivesse completamente sozinho, com todas as condições econômicas, sociais, psicológicas para viver sozinho, não faltaria o que nos define, não o que nos define, mas o que nos faz sentir pertencente a uma espécie. Faltaria o outro, né? Então, assim, eu tenho uma visão muito particular de que toda forma de violência, na verdade, ela tem origem na insegurança de quem pratica essa violência. Toda vez que você vê alguém, que você observar alguém extremamente agressivo, pode observar que essa pessoa está extremamente insegura. Porque não há o porquê da agressividade quando a gente usa a razão. E os relacionamentos que acabam tendo como mote, né? Não como mote, mas como característica principal a agressão, são relacionamentos que surgem em cima de violências e inseguranças, violências que são originárias de pessoas inseguras. E a violência, ela não começa direto do que todo mundo vê. Ela é sutil. E exatamente porque as pessoas vêm se relacionando mal por décadas, e como muitos casos existem, as pessoas começam a naturalizar, a achar que é normal, porque tem em excesso, que as pessoas se relacionem mal. Então, quando você propõe pensar um tipo de relação saudável, as pessoas acham que é coisa de sociólogo, coisa de filósofo, coisa de quem vive pensando, como se pensar fosse algo negativo, né? Então, se a gente observar bem, não faz o menor sentido a gente se relacionar e essa relação gerar em nós medo, sensação de prisão, desrespeito à nossa individualidade, porque antes de sermos dois ou formarmos uma família, nós somos um. E para a gente se relacionar bem, a gente tem que ser esse um inteiro, no sentido de se respeitar, saber quem você observar as questões que podem ser melhoradas. A vida é isso, né? A vida é a gente tentar melhorar a cada dia. A ideia é essa. Então, uma relação que te aprisiona, que te faz sentir menor, que faz você sentir medo de quem você gostaria de ser protegida, amada, essa relação não faz sentido. Só que é muito difícil sair de relações assim. Primeiro porque geralmente quem é tóxico numa relação só é tóxico para aquela pessoa da relação. Geralmente são pessoas que se relacionam muito bem com outras fora da relação. Então essa toxicidade se dá entre quatro paredes, né? Então não deixa rastros para quem está fora da relação em si. E geralmente quem faz isso também oscila muito. Então, da mesma maneira que foi extremamente grosseiro, violento, horas depois pode ser extremamente afetuoso, uma espécie de compensação. E aí a pessoa que sofre isso demora para compreender que isso é um ciclo que não vai ser quebrado, muito pelo contrário, ele vai piorando, né? Então, observar essas questões numa relação que envolve
sentimento de paixão, amor, é muito difícil, né? Sonhos, projetos em comum. Então, essa questão toda é muito importante, apesar de ser dolorido e doloroso falar sobre isso, porque mexe sim com as pessoas que tiveram e passaram por esse tipo de relação, mas ela tem que ser cada vez mais debatida. E as penalidades para esse tipo de agressão também devem ser debatidas e melhoradas, tá? A gente vive uma sociedade tão ainda perdida nesse sentido que geralmente as pessoas que são vítimas acabam tendo que explicar por que são vítimas, o que é uma loucura, porque não tem um porquê você ser vítima de nada, né? Você não tem que explicar nada, né? Quem tem que explicar alguma coisa é quem cometeu a agressão ou o crime. Então, a sensação também de frustração, a sensação de derrota, a sensação de como que a sociedade vai olhar para você porque passou por um tipo de relação constrangedora, né? Frustrou não só a você mesmo, mas como a todo um contexto, um grupo social, é complicado, não é simples não. E observar que na pandemia que a gente está vivendo, isso ficou muito mais exacerbado porque o tempo de convívio ficou maior, né, nas residências das pessoas, enfim, é mais complexo ainda. Então, eu queria abordar esse tema aqui e dizer que as relações tóxicas, elas não começam evidentemente tóxicas, elas começam como qualquer outra relação. E sinais vão sendo dados, mas é muito difícil, geralmente, da mulher compreender e aceitar que quem ela ama, na verdade, é alguém que vai trazer ou que está trazendo um possível medo, terror, sensação de insegurança e até de possível perda da vida. Então, esse processo todo, racionalmente falando, é tranquilo de explicar, mas quando a pessoa está vivendo, não é tão fácil de observar que está caminhando para algo neste sentido, porque não é algo que fica direto assim, tem uma oscilação na relação, até chegar num ponto que a mulher percebe que ela está completamente presa, que ela ficou isolada dos seus familiares, que as pessoas têm uma visão completamente diferente daquela pessoa que ela também tinha essa mesma visão, que se mostrou agressiva, violenta, enfim. Então, é um assunto delicado, mas é um assunto extremamente importante e necessário, cada vez mais necessário de ser abordado. Então, o que eu queria deixar aqui como recado final, porque esse assunto tem vários olhares e características e informações importantes de serem abordadas, mas para não ficar muito extenso o vídeo, o que eu gostaria de deixar claro aqui é o seguinte: ninguém deve passar passar e aceitar isso como sendo normal, uma relação que te cause medo, que te cause constrangimento, que te cause aprisionamento. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Mas por que a gente fala mais sobre isso em relação a mulheres? Porque ocorre mais com as mulheres. E culturalmente tem uma explicação para isso. Porque até bem pouco tempo as mulheres eram consideradas, e por muitos homens ainda são, infelizmente, esses homens que tratam as mulheres assim, como coisas, como objetos, sem uma humanidade, sem uma dignidade. Então a gente tem que continuar conversando e pensar formas de, na criação culturalmente dos novos homens, dos homens que estão surgindo, que estão chegando, dos filhos, mostrar que somos todos igualmente importantes, independente de gênero, tá bom? Era isso. Até o próximo vídeo.